Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. E eu estou muito feliz em voltar aqui para ministrar algo que primeiro ministrou meu coração. E corria o ano de 2016 e eu havia contraído uma enfermidade que foi difícil de diagnosticar, chamada neuropatia periférica diabética. E chegou o fim de 2016, dia 1º de novembro de 2016, eu fui ter uma consulta em São Paulo com um especialista. Mas eu fui de cadeira de rodas, eu não andava mais. Eu voltei dia 16 de novembro daquele ano para a consulta de retorno. Mas aí então eu já andava de muleta. E assim foi que foi se restaurando, se recuperando. Vocês viram que eu tenho dificuldade até para subir escada, né? Mas isso colocou algo no meu coração a respeito dos sonhos que o Senhor tem para mim e para você. Dos sonhos. Então, eu queria orar com vocês antes da gente abrir a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui juntos, Senhor, os santos do Senhor, reunidos neste lugar, na companhia de Jesus Cristo, sob a supervisão do Teu Espírito Santo, Senhor. Nessa roda de conversa que nós vamos ter aqui, a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E então, pedimos a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo faça florescer em nossos corações a semente que for plantada, e que isso aconteça para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Eu vou agradecer muito a água, mas vou pedir para colocar em algum lugar antes que tenho medo que caia aqui. Ah, velho. Bacana. Obrigado, viu, querido? Pode pôr aqui, do lado eu ponho água. Quero convidá-los a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 1. E nós vamos ler do verso 5 ao 25. Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Guarda isso porque é muito importante. Do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos. Isabel era estéril. Sendo eles, Zacarias e Isabel, avançados em dias, eles eram muito idosos. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante do Senhor
o Senhor Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Nesse momento aqui, irmãos, o templo, o santuário do Senhor, era o local da queima do incenso, das orações que o povo levava. E nesse momento aqui, a Arca da Aliança já não está no templo, já se perdeu. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele temor, medo. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Esse é João Batista. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, com o nascimento de João Batista. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio, preste atenção, irmãos, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no poder de Elias, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, perguntou Zacarias ao anjo: como saberei disto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, até o dia de João Batista nascer. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se que ele demorasse tanto tempo no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Versículo 24. Zacarias volta para casa, e passado esses dias, quando ele volta para casa, Isabel, sua mulher, concebeu, ficou grávida. E ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio, a minha desonra perante os homens. Obrigado, Senhor, por essa tua palavra maravilhosa, e que agora, Senhor, o teu Espírito Santo vá revolvendo os corações, para que a semente da tua palavra
frutifique. Irmãos, quando a gente fala de sonhos, a gente está falando de algo que é muito importante para alguém e até para nós mesmos. Depois que eu estou cheio de sonhos, depois que eu fui melhorando, que eu fui saindo dessa situação, embora eu tenha sequelas. O sonho de uma outra pessoa é muito importante para ela. Pode até não parecer importante para a gente, mas para quem sonha, é muito importante. E essa passagem tem algumas peculiaridades, né? Tem alguns personagens interessantes. Então nós vemos o anjo Gabriel. Como são esses seres, irmãos? Eu creio que talvez muitos, se não todos aqui, ainda não viram um anjo. Talvez alguém tenha visto. Porque esses seres, o anjo Gabriel aparece em diversos momentos e em diferentes períodos da história bíblica. Gabriel aparece, a primeira aparição dele é no livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 16. Daniel teve uma visão que ele não compreendeu, ele pede por entendimento para Deus, a respeito do que tinha visto. E Gabriel aparece diante dele. E à medida que Gabriel vai caminhando em direção a ele, Daniel diz que ele ficou amedrontado. Depois aparece novamente a Daniel no capítulo 9, verso 21, quando Daniel estava lançando sua súplica diante do Senhor, e o anjo aparece diante dele para entregar-lhe a resposta de suas súplicas, mas já não causa medo. Nós estamos falando do Velho Testamento, muito tempo antes do tempo de Zacarias no templo. Aí o anjo Gabriel vai aparecer para Zacarias, como nós lemos no capítulo 1 de Lucas, verso 19, e diz que Zacarias, ao vê-lo, teve medo. E o anjo Gabriel vai aparecer novamente, só que agora para Maria, para dizer a ela que ela vai ser a mãe do Messias. Mas Maria não sente medo. Então nós temos esse ser que a gente não sabe como eles são, mas que para dois personagens infunde medo. E eles parecem que de fato são eternos, porque aparece no Antigo Testamento, aparece no Novo Testamento, o mesmo anjo. E parecem que tem poder, né? Ele disse para Zacarias: ficarás mudo. Pronto, ficou mudo. Então a gente não sabe exatamente como são esses anjos. Depois nós temos Zacarias. Nós vimos que Zacarias é um sacerdote, descendente de Arão, da divisão de Abias. Eu vou explicar por que estou enfatizando tanto a divisão de Abias. O nosso calendário é grego, então nós começamos o ano em janeiro, correto? O calendário judaico não, o janeiro deles é março. A partir de março é o ano, a partir do março no nosso calendário é o ano novo judaico, começa o ano novo judaico. E essas divisões que existiam foram criadas lá atrás pelo rei Davi, para que todos os sacerdotes pudessem trabalhar no templo. Haviam 24 turnos de sacerdotes. Divide por 12 meses. Cada turno ministrava no templo
uma vez por semestre, a cada 15 dias. Por que que isso é importante? Porque terminado o turno de Zacarias, ele volta para casa. Esse turno de Abias era o 8º turno a partir de março. Então, esse serviço de Zacarias deve ter acontecido no mês de junho. Finalzinho de junho, provavelmente, comecinho de julho, ele volta para casa. Depois disso. E Isabel fica grávida. Ela oculta de todo mundo a sua gravidez. Quando o anjo aparece para Maria, ele fala assim: olha, Maria, você vai ser a mãe do Messias, e a tua parente Isabel, a estéril, está grávida do 6º mês. 6º mês. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Comecinho de janeiro, provavelmente assim. E Maria decide visitar Isabel. Ela sai de Jerusalém para uma jornada de 180, ela sai de Nazaré para uma jornada de 180 quilômetros até Jerusalém. No lombo de algum animal, com caravanas, porque ninguém viajava sozinho pelo deserto, e Maria era uma adolescente. Os judeus têm o costume, naquela época, de deixar a porta da frente da casa aberta, que era para dizer a você que o visitava que será bem recebido. E Maria entra por aquele cômodo, mas não tem ninguém. Isso está na Bíblia, tá, irmãos? Ela faz um cântico ali. E Isabel, que está no outro cômodo, ouve o cântico. E naquele momento, o bebê João Batista estremece no ventre, sendo batizado no Espírito Santo como o anjo dissera. Por que que isso é importante? Porque esse encontro deve ter acontecido em janeiro. Maria então estava grávida. Se você contar 9 meses, nós vamos bater em outubro, né? Que é a data provável do nascimento de Jesus. A Bíblia não fala, mas é a data provável. E faz algum sentido, porque uma das festas mais importantes ordenada por Deus para Israel acontece em outubro. E é a festa dos tabernáculos. É quando Deus vinha tabercular com o seu povo, falar com o seu povo. Quando um anjo aparece a José pedindo para que ele não fuja porque Maria estava grávida, o anjo diz assim: o filho que Maria carrega é o filho de Deus, é o Messias. Não fuja. E porás nele o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Festas dos tabernáculos, Deus vinha conversar com o povo. Nasce Jesus. E agora ele é Emanuel, o Deus conosco. Por isso que essa coisa da divisão de Abias é importante. Zacarias era um sacerdote, porque todos sacerdotes eram da tribo de Levi. Mas nem todos da tribo de Levi eram sacerdotes. Só podia ser sacerdote quem fosse descendente de Arão. E como eu disse, Davi havia dividido esses sacerdotes em turnos para que eles fossem eficazes no serviço do templo. Zacarias então era um descendente de Arão na divisão de Abias. Quando você pega Arão e vai contando as descendências até chegar a Zacarias, Zacarias é a 8ª descendência depois de Arão, do tronco de Arão.
E de acordo com a numerologia bíblica, o número 8 é interessante, porque o número 8, ele representa novos começos. Então, algo está por acontecer, novo, através de João Batista e de Jesus Cristo. No tempo de Jesus, no templo, naquele tempo, havia aproximadamente 20.000 sacerdotes. Entretanto, havia apenas 3 grandes celebrações, aonde se requeria uma presença maior, de um número maior de sacerdotes. Sendo fora esse período, então, cada sacerdote conseguia servir durante 15 dias a cada 6 meses. O sacerdote que amava o seu serviço, certamente ficava muito ansioso, esperando o momento de servir. Para decidir as obrigações sacerdotais nesse tempo nessas coisas especiais, era realizado um sorteio entre os sacerdotes. Assim, eles eram designados para determinados serviços. O serviço em determinada semana que ele servisse poderia ser lavar os banheiros do templo, lavar as escadas do templo, receber as pessoas. Mas há aqueles entre os sacerdotes que sentem um chamado para pregar, sentem um chamado para dirigir o louvor, outros para tocar um instrumento, outros ainda para ser uma voz profética. E o sorteio nivelava tudo isso. Então, o sorteio poderia dirigir os sacerdotes a fazer coisas que eles não eram chamados. E era o que acontecia na época. Ser tirado na sorte para ser o sacerdote que naquela época, no templo, executa o serviço mais importante entre Deus e o homem, que era queimar as ofertas no altar do incenso, era como se fosse, era o mais importante, era como se fosse o pregador do dia. E vemos que Zacarias era o sorteado para esse serviço. E isso provavelmente o encheu de alegria. Zacarias era o sacerdote da semana. Todas as manhãs, todas as noites, todas as manhãs, as orações do povo e suas ofertas pelo pecado eram queimadas no altar do incenso, e se elas fossem aceitas, o sacerdote saía, dava a bênção ao povo que o aguardava lá fora. Caso não saísse, era difícil, né? E temos também Isabel, outro personagem. Isabel, como disse na leitura que fizemos, também descendente de Arão. Um sacerdote, Zacarias era sacerdote, só podia se casar com uma mulher de linhagem pura, de acordo com Levíticos 21, 7 a 14. Zacarias e Isabel traziam consigo essa linhagem combinada que era mais respeitada pela cultura judaica da época. Sendo descendente de Arão, significa que Isabel era filha de um sacerdote. Por causa disso, dessa combinação de linhagem entre Zacarias e Isabel, seus filhos, João Batista, trabalharia no sacerdócio do templo, porque eles eram ambos da tribo de Arão. Por causa dessas duas linhagens juntas, o casamento deles era muito respeitado. Algumas traduções trazem que por causa dessa combinação de linhagem, eles eram encontrados inculpáveis diante de Deus. Outras, como a que eu li,
que eles eram justos diante de Deus, por causa dessa linhagem. Porém, havia uma dificuldade, havia a esterilidade. E a esterilidade, para a cultura judaica daquela época, era um sinal de reprovação. Naquela geração, o fato de ser estéril era considerado uma reprovação. A esterilidade era considerada uma grande vergonha e desgraça na cultura judaica. As pessoas apontavam para eles sobre isso. Mas era uma reprovação para os homens. Não era uma reprovação diante de Deus. Às vezes pessoas nos julgam, falam a nosso respeito, nos reprovam. Porém, o que vale para nós é o que o Senhor pensa a meu respeito e a seu respeito. Não ter filhos naquela geração era um motivo, inclusive, para se obter o divórcio. Zacarias poderia ter se divorciado de Isabel legitimamente. Mas ele não fez isso, ele era um homem de Deus. Lembrem-se, Zacarias e Isabel eram de idade avançada, mas eles tinham um sonho: ter um filho. Para eles era impossível, mas eles oravam. Zacarias e Isabel são exemplos para nós de como lidar com a decepção, irmãos. Pessoas boas sofrem, mas permanecem boas, apesar das circunstâncias ao redor. Pessoas boas sofrem, mas permanecem fiéis. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você se decepciona com alguma coisa, o que você faz? Você se isola? Você para de falar com Deus? Ou você corre para Deus? Muitas vezes precisamos nos isolar de pessoas e precisamos correr para Deus. Zacarias e Isabel, eles não sabiam que aquela esterilidade que os acompanhava até aquele momento é porque eles estavam esperando uma criança que nasceria no tempo certo, que seria o proclamador da vinda do Messias, preparando o caminho na hora certa. Porque se João Batista nascesse 50 anos antes, isso se perderia. Mas ele nasceu na hora certa. João Batista era mais velho que Jesus 6 meses. E eles eram primos. O que eu quero dizer para você é que às vezes há um motivo pelo qual Deus te segura em certas áreas que você sabe que foi chamado. Sabe por quê? É porque há pessoas esperando por você. Mas esse encontro precisa ser na hora certa. Porque se você for antes, as pessoas não estarão lá. E se você for depois, elas já foram. Então, não desista. Não se sinta desencorajado quando as coisas demoram para acontecer. Porque a sua vida está nas mãos de Deus. Zacarias e Isabel também são exemplos de como viver em triunfo sobre a rejeição e o preconceito.
Gostando ou não, pessoas desenvolvem seu próprio critério de aceitação. Muitas pessoas saem da igreja porque não gostam da personalidade do pastor. Porque eu não consigo ir bem com aquele irmão. Na verdade, irmãos, nós devemos estar plantados em uma igreja local e só sair dela quando o Senhor nos disser para onde ir. Porque às vezes você cresce numa comunidade local e o Senhor fala: bom filho, agora eu vou te levar para outro pedacinho do corpo de Cristo, aonde você vai poder frutificar e abençoar pessoas. É assim que acontece. O fato é que nós precisamos estar firmados numa igreja local. Zacarias e Isabel triunfaram em meio ao preconceito, porque tinha muito preconceito contra eles, certamente tinha, por não terem filhos. Eles também são exemplos para nós de onde encontrar as nossas respostas. Veja, às vezes você pode estar tão desmotivado que você não tem nem vontade de vir no culto. E quando vem com essa desmotivação, você não tem nem vontade de levantar as mãos no louvor. Mas a adoração existe na igreja, feita por todos os santos, e é uma bênção, é algo que nos motiva. Então, nunca fique fora de Deus, mesmo que você apenas diga: Deus fala comigo. Se você está na igreja é para adorar, então adore, porque pode ter alguém ao teu lado que precise disso, que precise dessa sua motivação. Nós lemos na passagem que, quando chegou a hora de servir o incenso, Zacarias entrar para queimar o incenso, o povo estava orando do lado de fora, eles estavam em adoração. O lugar santíssimo é onde Zacarias vai queimar o incenso. Esse era o lugar, e foi exatamente ali que ele encontrou o anjo Gabriel. Imagina o seguinte: Zacarias está lá dentro com o anjo, fora do templo tem um pátio logo na entrada, aonde Zacarias sairia depois de queimar o incenso e abençoar o povo. Mas ele não saía, porque ele estava tendo um encontro com Deus através da palavra do anjo Gabriel, e ele demorou um pouquinho. As pessoas estavam ansiosas, irmão, porque se as suas orações não fossem aceitas pelo Senhor, o julgamento cairia sobre eles. Então o povo está lá, esperando, ansioso, e Zacarias sai. Bom, agora nós vamos saber. No entanto, Zacarias não conseguia falar uma palavra sequer. Nós vimos que o anjo Gabriel veio trazer uma resposta para Zacarias, né? Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. A tua mulher Isabel dará um filho a você, e você dará a ele o nome de João. Mesmo Zacarias e Isabel, avançados em idade, estéreis, eles não tinham desistido do seu sonho. Eles não tinham desistido da esperança que estava no coração deles. Quanto tempo resistimos sem desistir dos nossos sonhos? Quanto tempo leva para que você desista daquilo que você tem orado e colocado diante do Pai?
Zacarias não desistiu do seu sonho, mas ficou muito surpreso com a resposta, porque o anjo mencionou que Zacarias iria receber aquilo que ele orava há muito tempo. Ele tinha sido ouvido. Depois de 4 ou 5 anos orando por alguma coisa, sem resposta, você desistiria ou persistiria? Mas Zacarias comete uma imprudência com o anjo Gabriel, ele pede um sinal. Abraão também orou por um filho. E quando os anjos foram visitá-lo, disseram que o seu pedido havia sido atendido, Abraão riu em voz alta. Zacarias comete um erro enorme, irmãos, ao duvidar, porque ele estava pedindo a Deus por um filho. E o anjo Gabriel introduz a mensagem dizendo que as orações dele haviam sido ouvidas. Quando um mensageiro de Deus aparecer para você e disser que as suas orações foram ouvidas, preste atenção. Certamente, muitos de nós aqui estamos pedindo por coisas específicas para Deus. E talvez Deus até já tenha usado alguém para dizer que as tuas orações foram ouvidas. Então esse é um momento de você exercer a sua fé, de crer e não duvidar. Zacarias questionou o anjo, ele disse: como é que eu vou saber que isso é verdade? Em outras palavras, ele queria um sinal, né? Aí o anjo falou assim: você quer um sinal, Zacarias? Em resposta ao teu pedido? Então eu vou dar. A partir de hoje você não fala mais até teu filho nascer. E esse foi um grande problema para Zacarias. Ele era o sacerdote responsável por levar as petições do Senhor ao povo, do povo ao Senhor, depois retornar e dizer se elas tinham sido aceitas ou não. Mas agora ele sai, não fala mais nada. Irmãos, irmãs, quando Deus se move no sobrenatural na sua vida, essa é a hora de ter fé. Se nós formos um pouquinho adiante no livro de Lucas capítulo 1, versículos 67 a 69, João Batista nasce. E nós vamos ver que ele nasce e Zacarias começa a falar. E quando Zacarias fala, ele está cheio de fé. E essa passagem nos traz algumas lições, irmãos. A primeira é que Deus pode usar a nossa desvantagem para a sua vantagem e para a vantagem do seu reino nessa terra. Na geração de Zacarias, não ter filhos era uma desvantagem. Eles eram discriminados pelo fato de não poderem ter filhos. Eles acreditavam, o povo, a respeito de Isabel e Zacarias, que eles tinham algum tipo de pecado, que tinha alguma coisa errada com eles. E Deus usa essa desvantagem deles para a sua vantagem e para a vantagem do seu reino, com a vinda de João Batista. Essa passagem também nos ensina que nós devemos deixar que a decepção nos aproxime de Deus. Precisamos deixar que a decepção nos aproxime de Deus. Para Zacarias e Isabel não terem filhos era uma decepção. Eles tiveram que aprender a se aproximar mais de Deus. Zacarias era o sacerdote, ele não se recusou a levar as
petições do povo a Deus, ele poderia pensar assim: puxa vida, como que eu vou levar as petições do povo para Deus, as orações deles para Deus, se eu mesmo tenho orado há tanto tempo e não tenho sido atendido? Zacarias não pensou dessa maneira. Outra lição que nós podemos tirar é que a gente deve permanecer fiel a Deus e a sua casa. Precisamos aprender. Zacarias encontrou a resposta que ele buscava, não foi na casa dele, foi na casa do Senhor, não foi em outro lugar. Também nos ensina essa passagem que frequentemente, quando abrimos mão das nossas expectativas, é quando elas são cumpridas, é quando as nossas expectativas são realizadas pelo Senhor. E nos deixa uma lembrança: ter fé é estar em concordância com Deus. Zacarias estava em concordância com Deus. Eu queria pedir para o louvor subir aqui. Nós estamos encerrando, mas antes, ainda há louvor? Mas antes de nós encerrarmos, eu queria orar por você e também por mim. Então eu queria que você se colocasse em pé, por favor. Vamos orar? Pai Celestial, nosso Deus, nós te adoramos, pois o Senhor é a nossa ajuda em momentos de necessidade. Nós te louvamos pelo seu amor sem fim e graça abundante. Só o Senhor transforma as nossas lágrimas em motivo de dança. O Senhor remove o aguilhão da morte e troca nossa tristeza por alegria. O Senhor deixa de lado a morte e em seu lugar nos dá vida. Deus, nosso Pai, o Senhor nos criou com a capacidade de sonhar. Por favor, restaure em mim e nos meus irmãos seus sonhos, Pai, e nos dê algo para nos agarrar enquanto te seguimos nesses tempos difíceis. Por favor, Senhor, dá-nos um espírito de esperança. Obrigado, porque nós podemos descansar e esperar nas tuas promessas. Sabemos que cada palavra do Senhor não volta para ti vazia, sem cumprir os teus propósitos, porque ela é verdadeira. E assim, Pai, nós oramos e te agradecemos, em nome daquele que nos ensinou a orar, Jesus Cristo, nosso Senhor.